E aí pessoal, graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo. Eu venho aqui fazer esse vídeo aqui para explicar algumas coisas que eu mencionei no estudo que eu fiz há uns dias atrás sobre a Epístola de Tiago, né? Eu mencionei lá que Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, do versículo 1 ao 12, ele fala sobre provações, né? Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12, ele fala sobre provações, e que tem muita gente que tem confusão por causa das traduções, que aí, a partir do versículo 2 do primeiro capítulo de Tiago, tem algumas traduções que dizem assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passar por várias, tem aqui o correto é provação, tá bom? Mas tem algumas traduções que está tentação. Como que eu sei que é provação? Porque no versículo 3 já diz assim, ó, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, não é tentação, é provação. Aí você vê isso acontecer novamente lá no versículo 11, que diz assim, ó, versículo 12, perdão. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, né, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. E eu mencionei como a gente deve passar quando nós somos provados, né, que a aprovação vem de Deus para nos lapidar, para deixar nós top aí, né? Ou seja, depois todo mundo que faz uma prova tem que ser aprovado, né? Se nós não fizer a prova, reprovamos, vamos ter que fazê-la novamente, né? Então, isso é do versículo 1 ao versículo 2 do primeiro capítulo de Tiago. E a partir do versículo 13 ao 15, né? Diz assim, ó, e ninguém ao ser tentado, aí muda, já não é mais provação, é tentação, tá ok? 13, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta, não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então a tentação, ela tem uma outra raiz. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça ou sua própria concupiscência, quando esta o atrai, o seduz, né? E o versículo 15 diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, a tentação, ela tem três raízes, né? Primeiro, a nossa própria concupiscência, a nossa própria cobiça. Segundo, o mundo, né? Que ela vem nos tentando, né? E, por final, Satanás. Tem algo que tem me incomodado durante esses tempos que vem passando, que é a situação de falar em relação a trabalho social, né? E nesse mesmo capítulo, nos últimos versículos, Tiago trata disso, porque Tiago, ele não vem tratar de salvação, mas ele trata porque você é salvo, você pratica. A gente não pratica para ser salvo, é o que Tiago fala. Tiago fala assim, porque por nós entendermos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, nós temos que praticar. E Jesus deixa isso bem claro em relação a dar esmolas. Mas o que Tiago diz, porque hoje, nos dias de hoje, é muito simples. Você vai em qualquer lugar, qualquer semáforo, qualquer estacionamento de supermercado, na beira de rua, tem gente pedindo dinheiro. Você entra numa loja e você é abordado por uma pessoa te entregando um papelzinho, pedindo dinheiro, né? E às vezes a pessoa está bem vestida e outras nem tanto. E tem gente com criança e tal, e vira aquela bagunça, e você não sabe como agir dessa forma, né? Então eu quero deixar o exemplo bíblico de como você deve fazer, ok? Então, versículo 27 diz lá, vamos lá? A religião pura, sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas. Guarda essa palavra, visitar, ok? Então, quando a gente trata de visitar os órfãos e a viúva, o contexto hoje nosso é um pouquinho diferente. Naquela época, quando uma criança era órfã, estava enrolada, né? E viúva, então, desamparada totalmente pela lei, né? Pelo menos deles lá, né? A maioria ia morrer de fome ou ia virar prostituta. De uma forma, ela tinha que se virar. Por quê? Porque não era igual aos dias de hoje,
né? Hoje a mulher morre, a viúva fica com a pensão do esposo, tem herança. Naquela época não, o marido morria, voltava tudo para a família do marido e a mulher ficava na... Então a situação hoje é diferente, mas se tratando de olhar para o necessitado, olhar para aquele que precisa, olhar para aquele que verdadeiramente necessita, por isso que eu falei, presta atenção na palavra visitar. Ou seja, se você está vendo uma pessoa que está te pedindo dinheiro, que é isso, que é aquilo, porque na realidade, normalmente, quem precisa mesmo e é de fato honesto, ele vai chegar na pessoa certa e vai expor a sua limitação e a sua necessidade. E essa pessoa vai ser encaminhada à área social de uma igreja, da onde tem os trabalhos sociais. Não somente a igreja, mas tem os recursos pelo governo federal e assim sucessivamente. Ok? Então, você vai fazer o quê? Observar. A palavra visitar significa assim, ter não que significa, mas trazendo para o nosso contexto hoje, para os nossos tempos hoje, de forma contemporânea, praticamente observa mesmo se essa situação é verdadeira. Observa mesmo se o que a pessoa está falando é real. É claro, de imediato dá para você suprir algumas necessidades. Não estou falando que você não deve fazer isso, pelo contrário. Tiago vai ensinar que você deve fazer isso. Você deve ir lá olhar aquela situação e depois, claro, suprir se for necessário o básico e depois analisar se aquilo está sendo de forma correta ou de má fé. E aí fica a dica para vocês que a palavra de Deus ensina como fazer. Fica fazendo de forma errada não, que você vai ter problema com isso. Beleza? E essa é uma cosmovisão, algo que eram respeitado pelos os três principais da igreja de Jerusalém, que era Tiago, João e Pedro. Né? E como eu sei disso? Porque até o apóstolo Paulo obedeceu isso, tá? E onde está escrito isso que você está falando? Vai lá em Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim, ó: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas ou Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ponto e vírgula, versículo 10 diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então você vê que Paulo também obedecia às regras do trabalho social, tá? Então tá aí uma explicação do vídeo que eu comentei que ia explicar, né? E tá aí também um princípio bíblico para você e um ensinamento para você praticar, ok? Deus abençoe, que você possa desfrutar dessa palavra e possa crescer. Amém? Em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau. Fica na paz.